Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Everton, professor de Química, e hoje nós vamos ter mais uma aula sobre a nossa unidade de rota, Viagem pelo Universo. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a coloração das estrelas. E aí, as estrelas têm cor? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho. Ao olhar para o céu, um dia bem estrelado, ao entardecer, ao escurecer, o que nós vemos? Nós vemos apenas aquele branco, aquele brilho branco, aquelas estrelas brancas. Será que isso é verdade? Será que as estrelas têm colorações diferentes? Será que eu posso ter estrela de cor vermelha, amarela, verde, lilás, rosa, roxa? Ou somente posso ter estrelas na coloração branca? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Então fica comigo até o final dessa aula e vamos entender um pouquinho como que as estrelas têm suas colorações formadas no nosso universo. Vamos acompanhar, olha só. Aí na tela nós estamos acompanhando o seguinte. As estrelas, elas foram formadas aí há cerca de 200 milhões de anos. Mas, porém, há 200 anos atrás, os cientistas eles acreditavam que todas as estrelas formadas no nosso universo eram estrelas brancas. E é o que a gente acredita também, né? Ao olhar para o universo, a gente só vê estrelas brancas. Mas pasmem, as estrelas elas não são somente brancas, elas têm uma influência da temperatura. E essa temperatura ela vai modificar a coloração das estrelas e é o que nós vamos ver na aula de hoje. Todas as estrelas elas vão ter colorações diferentes e todas aquelas cores que nós conhecemos do nosso arco-íris estarão presentes lá. Só não teremos, por exceção, a coloração verde e aí é onde entra a física. A física ela explica um pouquinho sobre esse comprimento de onda. Então, dependendo da influência da temperatura sobre aquela estrela, nós teremos colorações diferentes. A única que não nós teremos será a coloração verde. Isso porque o comprimento de onda ele não pega lá o pico da coloração verde, mas todas as outras cores do nosso arco-íris nós teremos. Nesse caso, por que quando nós olhamos então para o céu estrelado, nós só vemos a cor branca, nós não vemos outra coloração. Essa coloração branca, pessoal, ela está muito ligada ao nosso poder da nossa atmosfera. Então, essa luz dessas estrelas, elas não conseguem atravessar a nossa atmosfera e nós só conseguimos ver a coloração branca. Outro fator importante é que esse fenômeno, ele está ligado à influência da temperatura, então obrigatoriamente a temperatura ela muda a coloração da estrela, mas eu também tenho uma influência dada por calor e olha só que interessante aqui na tela. Eu tenho 3 experimentos, uma vela, aqui um metal derretido e o filamento de uma lâmpada. Quando eu olho para a coloração produzida em uma vela, essa coloração ela é evidenciada por uma reação química. Então, vai acontecer uma reação química de combustão e essa reação química ela vai emitir uma coloração. Agora, quando eu olho para um metal derretido e quando eu olho para o filamento de uma lâmpada, eu também consigo perceber uma coloração. Porém, essa coloração ela não acontece mais por uma reação química. Ela vai acontecer por influência de uma temperatura. E isso é comum, isso a gente vê em filmes, em séries, em noticiários. Quando eu esquento o metal, esquento a ponta de uma faca, esquento a ponta de um prego, a gente percebe a presença de uma coloração avermelhada. Mas aí eu tenho influência da temperatura e não influência de uma reação química. E é assim que a coloração das estrelas é formada, através da temperatura e não de uma reação química. Então, dependendo da temperatura em que uma estrela esteja, ela terá sim colorações diferentes. Porém, nós não conseguimos atingir o tom, o comprimento de onda da coloração verde. É por isso que no nosso universo nós não encontraremos jamais estrelas na coloração verde. Vamos seguir, olha só. Quando eu falo de formação de cor, né, formação de estrelas, eu tenho que falar um pouquinho sobre o modelo atômico de Bohr. O modelo atômico de Bohr ele trata do salto quântico. E o que é esse salto quântico? Eu tenho um elétron, esse elétron ele é energizado, então esse elétron ele vai ser energizado, e aí o que vai acontecer? Esse elétron ele vai saltar para uma camada mais externa,
Aquelas 7 camadas que nós conhecemos, K, L, M, N, O, P e Q, lá da distribuição eletrônica. Então, esse elétron, ele recebe uma energia, vamos colocar aqui, ó, um foguinho aqui. Então, eu vou excitar esse elétron, ele vai receber uma energia, mas ele não pertence a essa camada. E aí, ele precisa retornar para a sua camada de origem. E ao retornar para a sua camada de origem, ele vai perder energia, e essa energia ela é evidenciada na formação de luz, na formação de cores. E assim também é com as estrelas. Então, vou fornecer energia, e quando essas estrelas perderem essa energia, seus elétrons eles retornarão para a camada mais interna, e aí nós teremos a formação das cores. Vejam esses exemplos aqui na tela. Então, eu tenho coloração vermelha, coloração azul, lilás, amarela, e assim também é como as estrelas. Tudo dependendo do comprimento de onda, tudo dependendo do lambda lá, onde ele vai ser alcançado. O próximo passo, eu tenho aqui na tela a chama de um fogão, e a gente vê muito isso, né, em casa. A gente consegue ver muito a chama de um fogão em casa, isso acontece a todo momento, todos os dias. Perceba que na chama do fogão, você vai ter 2 tonalidades, normalmente uma amarelada e uma tendendo mais para o tom de azul. Nesse caso, eu tenho 2 pontos extremamente específicos, um ponto mais quente e um ponto mais frio. Naquele ponto mais quente, dá a sensação que a chama ela tem mais intensidade, e naquele ponto mais frio, dá a sensação que a chama ela tem menos intensidade. Então vamos perceber como isso funciona na prática. Essa coloração mais amarelada, nessa região, que normalmente fica acima, ela vai ser a região menos quente da chama do fogão. Já essa região azulada, aqui embaixo, nessa coloração, ela vai ser a região mais quente na chama do fogão. Então eu posso perceber que eu tenho 2 momentos de temperatura e essa temperatura está influenciando diretamente na tonalidade da chama, evidenciando a mudança de cor, evidenciando o modelo atômico de Bohr, lá no salto quântico. Então, essa região azulada aqui, ela é mais quente, a intensidade da chama é maior, e essa região amarelada, ela tem a intensidade da chama menor, e ela é uma região mais fria, né? Uma região menos quente. Perceba que essa mudança de coloração, ela foi diretamente influenciável pela mudança de temperatura. Então, eu tenho 2 colorações de chamas e, consequentemente, eu tenho 2 temperaturas diferentes. Uma região mais quente e uma região mais fria. E assim também é com as estrelas. Por isso, existe uma tabelinha, olha só, onde nós vamos ter as principais colorações das estrelas. E essas colorações, elas são completamente influenciadas pela mudança de temperatura, que é mais ou menos o experimento que nós vimos agora há pouco na chama de um fogão. Então, estrelas azuis são estrelas, ó, estrelas azuis, são estrelas de altíssima temperatura, ali aproximadamente 50.000 kelvins. E aí eu vou descendo essa tonalidade, ó, perceba que eu vou descendo essa tonalidade, vou mudando a temperatura, 50, 28, 10, e a tonalidade das estrelas, elas vai mudando ao longo do tempo. Lá no nosso experimento, nós vimos que a região mais quente da chama do fogão era a região azulada. E a região mais fria era a região avermelhada. E também é assim com as estrelas. As regiões onde as temperaturas são mais altas vão produzir estrelas de colorações azuis, e as regiões onde as temperaturas elas são mais baixas vão produzir estrelas de colorações avermelhadas. Perceba que nós passamos, sim, por estrelas brancas. Então, também existem estrelas brancas no nosso universo. Mas não somente branca. Existem estrelas de todas as cores, à exceção da estrela verde. E aí, você sabia disso? Sabia dessa curiosidade? Ou só pensava que todas as estrelas eram brancas? Não, né, pessoal? Então, hoje, nós vimos que as estrelas elas têm colorações diferentes, então nós nunca mais vamos olhar para o nosso universo com o mesmo olhar. Então a gente tem que olhar para o nosso universo e imaginar que nós estamos vendo ali várias estrelas de várias colorações diferentes. E a gente consegue perceber isso
olhando em um dia de céu estrelado, um dia de noite bonita e principalmente se nós estivermos afastados das regiões centrais, né, dos grandes centros, com grandes iluminações, que vai influenciar um pouquinho ali no nosso poder de percepção dessas colorações. E aí, gostaram da aula de hoje? Então a nossa aula de hoje, pessoal, ela se encerra por aqui, mas essa aula ela tem duas partes. Então eu aguardo vocês na segunda parte, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as principais estrelas nos nossos universos e as suas principais colorações. Valeu e até a próxima!